O meu amado é todo meu e eu sou dele. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. O Papa Francisco lembra na exortação Amoris Laetitia a passagem do livro do Gênesis, que é a inquietação vivida pelo homem que busca uma auxiliar que lhe corresponda. E é assim que eu vejo a Renata para o Francis. É isso mesmo, Francis? Sim, é isso mesmo. Eu concordo e mais do que isso, vou além. Eu acho que mais do que uma auxiliar, que às vezes pode parecer um termo até pejorativo no matrimônio, a gente costuma dizer, às vezes em algumas comunidades ou em alguns retiros, que o nosso casamento, mais do que um auxiliar para o outro, nós nos tornamos uma só carne. Se tornar uma só carne para ajudar o outro, para auxiliar o outro, deveria partir do pressuposto de que para ajudar a gente tem que ceder em alguns momentos. Então essa é a beleza, o mistério e a dificuldade, o desafio do casamento, né? Eu acho que por mais que os dois se conheçam, depois que a gente assume esse compromisso, é que de fato a coisa vai tendo que ser feita de forma como se fosse uma música que a gente vai sintonizando até ficar uma harmonia perfeita, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Francis, e o que fez com que você se apaixonasse pela Renata? Eu fiquei completamente apaixonado pela Renata na primeira vez que eu a vi. Não senti que é o amor da minha vida, pronto, é isso. Mas eu acredito que amor à primeira vista foi o que eu senti. Porque eu senti algo que mudou completamente a minha vida. E é engraçado, porque eu jamais senti isso. Jamais tinha sentido isso. Por uma outra mulher? Nunca. Mas mais do que isso, a questão não era externa, a questão era interna. De alguma forma eu acreditava que a minha vocação, ela poderia ser por um outro caminho. Não sozinho, mas uma vocação onde não houvesse uma esposa. Porque eu não me sentia preparado para ter uma esposa, para assumir um compromisso de casar. Eu realmente nem cogitava o matrimônio. Porque achava que não era possível, por conta de uma série de questões internas. É a minha própria história. Os meus pais tiveram um casamento quebrado. Talvez essa experiência tenha sido muito forte para mim, de uma forma negativa. E eu não queria repeti-la. Mas de alguma forma Deus me inspirou e quando eu vi a Renata, eu comecei a sentir, não tive uma certeza absoluta, mas eu comecei a sentir que era possível. O que eu senti quando olhei para a Renata foi, com essa eu caso. Mas eu sempre digo que eu me lembro do dia, da hora e do lugar onde eu vi o Francis, porque eu já tinha visto ele num outro lugar, mas onde eu olhei para ele. E foi engraçado, naquele momento eu tinha certeza não de que a gente ia ficar junto, ia casar, ia namorar, nada disso. Mesmo porque não estava no meu horizonte de casamento também. Eu também tinha um olhar tão desacreditado para o relacionamento, né? E eu olhei para ele e eu tive uma convicção interior muito forte de que a gente ia ficar junto, a gente ia formar uma parceria. Era isso que tinha no meu horizonte, foi o sentimento que me veio, muito forte, muito intenso. Mas eu tive uma convicção de que tinha alguma coisa ali para a gente somar e voltar para o reino de Deus. Olha que interessante, não foi algo assim para mim, né? Ele vai me fazer feliz, não foi esse sentimento que eu tive. Foi algo de olhar e falar, nossa, a gente vai se unir e vai dar frutos. E o Papa Francisco, ele cita o poeta argentino Jorge Luis Borges no documento Alegria do Amor e diz o seguinte: toda casa é um candelabro. O que isso significa para vocês? Tanto uma casa, pensando no meu interior, né, que eu me vejo ser iluminada pelo olhar de bondade, de generosidade, de entrega do Francis, quanto a nossa casa, né, como uma só carne, sendo continuamente, né, dia após dia, iluminado por Deus, essa casa iluminada por Deus e iluminada de forma que a gente possa ver, inclusive, as nossas sombras,
né? Aquilo que não é bom, aquilo que tem que ser reformado, restaurado, mas também as nossas alegrias. E a nossa espiritualidade ajuda nesse ponto, né? Quando a chama estiver fraca, Simone, nós acreditamos que o matrimônio deve ser, mais do que fixar o olhar na chama, deve ser perceber o que essa chama ilumina. Então, em vez da gente ficar preocupado com o próprio umbigo, como a gente costuma dizer, é voltar as nossas forças, as nossas energias e até mesmo em alguns momentos as nossas tristezas para fora, para os outros. Quando o nosso casamento serve para multiplicar para os outros e não só para a gente, aí essa chama é reavivada, pega fogo e a gente se sente cada vez mais consolado. Em todo casamento, independente da fase, dos anos de casado, existem as crises conjugais. Como é que vocês lidam com as crises? A crise gera mal-estar, certamente, né? Gera uma ruptura, gera um desconforto. Mas ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda porque ela indica algo que tem que ser restaurado, que tem que ser cuidado, né? Que precisa ser visto. Então, a gente parte do pressuposto que a forma de lidar com qualquer tipo de crise é com verdade, né, Francis? Sem dúvida. É pela verdade. A verdade, de fato, liberta. E na medida em que o cônjuge se sente acolhido pelo outro, com tudo que ele traz, a partir dali cria-se um vínculo que dificilmente algo vai estremecer. Isso me dá a liberdade de errar. Porque eu sei que eu vou ser acolhido, que eu vou ser aceito. Então eu não preciso ter medo. Eu me sinto acolhido por ela, para poder, inclusive, me desarmar, baixar a minha guarda e dizer, olha, eu estou sentindo tal coisa, eu estou me sentindo assim, ou mais do que isso, que talvez seja o mais difícil, o mais complicado. Dizer, Renata, desculpe, eu nem sei por que agi assim ou por que estou agindo assim, mas eu peço perdão a você. Vamos tentar resolver, eu conto com você para que você me ajude a me entender e a entender a nossa história, daqui para frente. No Salmo 128, e também agora citado no documento do Papa Francisco, tem a seguinte frase: os teus filhos como broto de oliveira. E esta não é a realidade de vocês não têm filhos. Vocês são cobrados por causa disso? Como tudo, né? Todo mundo é cobrado por tudo sempre. Se tem é porque tem, se não tem é porque não tem. Se casou é porque casou, se não casou, não casou. Então a cobrança é algo que vem da sociedade sempre. Cabe a gente aprender a lidar com isso, né? Mas de qualquer forma essa é uma situação que é muito bem resolvida, porque a gente se sente extremamente fértil, né? A gente se sente muito doador de vida, né? E a gente procura fazer isso, procura ocupar o nosso tempo, direcionar a nossa formação, né? Voltar nossos talentos, unir nossa energia para que a gente gere muita vida. A falta do sentimento de paternidade, ela não existe. Muito pelo contrário. Às vezes, eu acredito que a gente tem que se policiar, tanto a Renata quanto eu, por conta de tantos compromissos com esses filhos espirituais que a gente acaba conhecendo e acaba amando, encontrando ao longo do caminho, né? Então, a gente se doa, claro, mas a gente recebe muito. Essas pessoas que nós conhecemos e lidamos nos acompanhamentos espirituais são fruto de muita alegria, são fruto de muita consolação, são frutos de muita reflexão, inclusive para o nosso próprio casamento. No documento Alegria do Amor, o Papa cita também esse ideal de envelhecer juntos, de cuidar-se, de apoiar-se. Como é que você se imagina envelhecendo junto? Como é que vai ser isso para vocês? Eu imagino e desejo, e eu acredito que esse meu desejo seja algo que Deus deseja em mim, que seja um momento onde a gente já esteja tão próximo da nossa essência, que a gente fique com a essência um do outro. Porque a velhice tem um pouco disso, né? Dessa exigência tão grande que tudo vai ficando para trás.
a beleza, a força, a agilidade, a rapidez de raciocínio, a história de vida profissional, familiar, tudo vai ficando, né? Tudo vai envelhecendo junto com a pessoa. Então, é um momento onde ou a gente vive aquilo que verdadeiramente é, ou então deve ser uma frustração muito grande, eu acredito. Eu espero que envelhecer com o Francis seja isso, a gente poder olhar um para o outro e se reconhecer na nossa essência, né? Se ver naquilo que a gente tem de mais genuíno, de filho amado de Deus, de filho sonhado por Deus. Algo que chamou muito a nossa atenção certa vez foi quando nós fizemos uma peregrinação e ao final dessa peregrinação nós encontramos com um padre jesuíta que foi nos receber no final dessa peregrinação. E nós então chegamos de mãos dadas, juntos, né? E esse padre então, o Padre Christophe, abriu um grande sorriso, nos abraçou e disse: que bonito, juntos até o fim. Com Deus no meio da gente, isso seria possível. Isso seria possível para que o matrimônio não fosse simplesmente um apoio de um por outro temporário, mas uma caminhada e uma longa caminhada juntos até o fim.